A Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução grega koiné do Antigo Testamento da Bíblia hebraica e dos livros apócrifos. Ela fora criada entre os séculos 3 e 1 a.C., através de 70 estudiosos judeus que viviam em centros helenísticos no Egito. Mas os rabinos, líderes religiosos judeus, que ensinam a lei, consideraram essa tradução grega uma distorção do texto sagrado original, sendo dessa forma inadequada para o uso nas sinagogas. A Septuaginta possui vários livros apócrifos, que diferem do contexto bíblico original. Pois nela, os livros de Daniel e Ester são mais longos, enquanto o de Jeremias é menor. Estima-se que os livros apócrifos tenham sido escritos entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo. E alguns deles são: A Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus, Carta de Jeremias, que foi adicionada ao livro de Baruque, Tobias, Judite, Bel e o Dragão, o qual foi adicionado a Daniel, Sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, entre outros. Todos esses livros estão incluídos em algumas cópias da Septuaginta. A Carta de Jeremias, contida nessa tradução, não foi escrita pelo profeta, pois ela diverge da profecia bíblica, de maneira que é usado o termo 7 gerações no exílio babilônico, em vez de 70 anos, descrito no livro de Jeremias, nas escrituras originais. Veja a comparação entre os dois textos. Após chegardes à Babilônia, lá ficareis por uma era completa, um longo tempo, ou seja, 7 gerações. Depois disso, vou tirar-vos de lá em paz. Baruque capítulo 6, versículo 2. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Outras divergências também podem ser encontradas na Septuaginta em relação à Bíblia hebraica. Além disso, os livros apócrifos possuem histórias fictícias e lendárias, erros geográficos e ensinam até mesmo artes mágicas, vingança, crueldade e egoísmo. A Igreja Católica Romana e a Ortodoxa incluem muitos desses livros apócrifos da Septuaginta em seus cânones. Já as igrejas protestantes e o judaísmo rejeitaram tais livros, porque muitos deles tiveram uma inspiração helenística, onde podem ser encontrados vários tipos de abominações, como a existência do purgatório, que os anjos bons podem professar mentiras, que as esmolas retiram o pecado, entre outras coisas. Naquela época, muitos cristãos usavam a Septuaginta, por não entenderem o idioma das escrituras originais. Entretanto, os estudiosos judeus não cometeram esse erro, pois eles utilizavam os manuscritos, em hebraico e aramaico, os quais foram posteriormente compilados pelos masoretes, que consistiam em grupos de escribas judeus. Com o passar do tempo, a Septuaginta foi perdendo a sua popularidade, após as diferenças entre ela e os textos originais terem sido descobertos. Porém, a Septuaginta ressurgiria posteriormente, na forma da Vulgata, tornando-se a Bíblia oficial da Igreja Católica e dos cristãos daquela época. Mas, existe uma questão muito importante sobre tal fato. Poucos indivíduos tinham acesso à Bíblia original ou completa, no passado. E isso fazia com que incontáveis cristãos seguissem a Vulgata, ou aquilo que os líderes católicos ensinavam.